Abra sua Bíblia em Crônicas e vamos ler a palavra do Senhor no segundo livro das Crônicas. Vamos ler o capítulo de número 20. Você quer ficar em pé mais uma vez? Fique em pé, por gentileza. Vamos ler a santa palavra de Deus. Crônicas, capítulo 20. Todos abriram? Amém. Disse, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Estes já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, os de Moabe e o do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Giz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sais ao encontro, porque o Senhor é convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor,
Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado a cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se juntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúde, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos porque tu és aquele que peleja por nós. Nós te louvamos porque tu és um Deus de vitória. E nós cremos nesta noite, por intermédio da tua santa palavra, que o Senhor tem vitória para o teu povo, que o Senhor tem vitória para a tua igreja, o Senhor tem vitória para aqueles que se colocam diante de ti. E eu creio, Senhor, que um tempo glorioso tu tens reservado para as nossas vidas, e nós te pedimos: dai-nos ouvidos sensíveis, dai-nos coração quebrantado, Senhor, para vivermos na tua presença, para a glória do teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Você pode dizer amém? Amém. Sente com a sua Bíblia aberta. Queridos, que passagem tremenda, né? Você vê a narrativa. É tão interessante a forma como foi feita essa crônica, relatando a situação que o povo de Deus enfrentava, todo o momento crítico que o reino de Judá e de Jerusalém enfrentava, e todas as consequências que talvez viriam contra a vida deles. Mas o Senhor também é revelado aqui como um Deus que intervém em situações que para nós parecem absurdas, mas Ele é poderoso para entrar e transformar qualquer situação. Você crê nisso? Amém. Dias de vitória no vale de bênção é o que eu quero chamar esse texto que nós acabamos de ler. Dias de vitória no vale de bênção. Quando nós lemos esse texto, quando nós percebemos esse texto, nós vemos que tudo levava a crer que seria um vale de angústia. Tudo levava a crer que seria um vale de medo, de angústia e de pavor. Mas Deus transformou aquilo que seria um vale de medo em vale de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá foi um rei piedoso. Estava fazendo uma grande reforma em Judá.
como a gente vê no capítulo 19, por exemplo, o verso de número 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Betseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. Ele estava fazendo uma grande reforma no seu povo. Ele havia assentado no seu coração buscar a presença do Senhor. Ele estava estabelecendo juízes em toda a nação, pois sabia que Deus se agradava da justiça. Ele estava fazendo as coisas certas. No verso 3 do capítulo 19 diz: boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postos ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar o Senhor. Ele havia determinado em buscar a face do Senhor. Ele começou a organizar o seu reino e começou a fazer uma reforma total na sua terra e no meio do seu povo. Estabeleceu juízes, estabeleceu sacerdotes, estabeleceu levitas para exaltar o nome do Senhor. E ele começou a desfrutar de uma grande bênção. Mas, como sempre acontece, quando as bênçãos vêm, quando a bênção é estabelecida, infelizmente, atrai também ataque do adversário. Quando Deus começa a abençoar as nossas vidas, quando Deus começa a abençoar a nossa casa, quando Deus começa a nos abençoar, fica atento, porque as bênçãos que estão caindo sobre nós vai atrair a atenção do adversário. E foi isso que aconteceu. As bênçãos de Deus atraíam os ataques de Satanás. E aí no verso 1 do capítulo 2 nós vemos que houve uma fusão de 3 poderosos exércitos para se levantar contra o povo de Deus. É interessante observar que esses povos eram inimigos entre si. Mas havia uma conspiração, eles se uniram para se levantar contra Judá e Jerusalém. Por quê? Porque Deus estava abençoando Judá. Porque Josafá estava sendo abençoado por Deus. E aí o adversário não estava contente com isso. Se levantou contra o povo de Deus. E aí Josafá começa a receber algumas informações que trazem temor ao seu coração. Começa a vir má notícias. O verso 2 diz que vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo: Josafá, uma grande multidão vem contra ti. Está tudo em paz no teu reino, está tudo bem na tua vida, mas olha, uma grande multidão de inimigos vem contra você. E Josafá ouve aquilo. E o que é que ele faz? Verso 3 diz que ele teve medo. Ele entra num vale de medo. Ele começa a perceber que ele não iria ser capaz de vencer aquela grande multidão que vinha contra ele e o seu povo. E ele criou medo no seu coração. Deixou que o medo entrasse no seu coração. O que é que ele faz? Ele teve medo e se pôs a buscar e entrar na presença do Senhor. E aqui faz uma coisa que eu acho muito interessante. Quando ele ouve a má notícia, ele não sai falando da má notícia. Quando ele ouve a afronta, quando ele é afrontado pelos seus inimigos, ele toma uma postura que eu creio que eu e você devemos tomar. Ele vai buscar aquele que o poderia livrar. Ele vai orar, ele vai buscar a presença de Deus. E ele apegou a um jejum, irmãos. Ele convoca o povo, e o texto que lemos diz que homens, mulheres e crianças entraram num propósito de 40 dias de jejum na presença do Senhor. E a gente aprende algumas coisas aqui, que eu quero ser breve. Primeira coisa, quando os problemas vierem, busque a Deus. Busca a Deus, meu irmão. Se levantou inimigo contra você, busque a Deus. Ou seja, ore. Jejum.
entre na presença do Senhor. Josafá se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá, diz o verso 3. Não foi só a casa dele, não foi só os seus oficiais, não foi só os profetas, não foi só os sacerdotes, os levitas, não! Todo Judá e Jerusalém tiveram que atender ao convite de Josafá. Ele convocou a todos, ele era o rei da nação, ele era a voz máxima na nação, e ele disse: gente, vamos orar. Ele apregoou, ele orou, ele exaltou a Deus. Foi o conteúdo da oração que nós lemos. Ele lembrou das vitórias passadas, ele lembrou das promessas que Deus havia feito, ele confessou que não tinha força, que não sabia o que fazer, mas que os seus olhos estavam no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não posso, eu não sei, me ajuda. O que será de mim? O que será do meu povo? O que será da minha casa? Meu Deus, o que eu devo fazer? A única coisa que eu sei é que os meus olhos estão em Ti. Aleluia! Meu irmão, há momentos nas nossas vidas que nós não sabemos o que fazer, nem o que falar, nem para onde ir. Não se desespere. Se os seus olhos estão no Senhor, tudo mais é em vão. Essa é a única coisa que você não pode perder, é os seus olhos do Senhor. Aleluia. É a única coisa que não pode acontecer com você, é tirar os olhos de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. O que fazer? E a gente gasta tanta energia procurando o que fazer, como fazer. O que é que eu vou... Não faz nada não, meu irmão. Põe os teus olhos no Senhor. Aleluia. Diz a Ele: Senhor, a multidão é grande, os inimigos são muitos, as dificuldades são diversas, os problemas me cercam, eu não sei o que fazer. Meu Deus, para onde ir? Mas os meus olhos estão em Ti. Aleluia. Os meus olhos estão em Ti. Busca o Senhor, ora. Talvez jejue um pouco mais, passe uma semana jejuando, um mês, 40 dias, sei lá quantos dias forem necessários, mas coloque a sua vida na presença do Senhor. Ao invés de você estar correndo para o vizinho e contando, o amigo do trabalho e contando, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. O nosso socorro não vem de homens, vem do Senhor. Vão é o socorro do homem, diz a palavra, mas o socorro do Senhor é eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para Ele. Olhe para Ele. Outra coisa que nós aprendemos na leitura desse texto: quando os problemas vierem, procure ouvir o Senhor. Procure ouvir Deus. Há muitas rodas de escarnecedores, há muitos conselhos de ímpios. Quando o problema bater, chegar, ouça o Senhor, porque Deus fala. Deus fala. Ele tem voz poderosa. Ele brada do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça o que Deus tem a dizer no meio dessa tempestade. A Bíblia diz que ele orou, ele jejuou, ele buscou a face do Senhor. E sabe, quando nós nos dispomos a orar, quando nós nos dispomos a jejuar, a entrar no altar do Senhor, sabe o que acontece? Deus fala. Ele brada, ele levanta um profeta, a voz do Senhor vai chegar até você, meu irmão. Diz o texto aqui, que quando ele está orando, verso 15, verso 13, o que é que diz aqui? Verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre o profeta. Ao verso 15: então disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém. Deus começa a falar: dai ouvido, vós, a voz do Senhor. Não tenha medo, não se assustem.
Porque a peleja não é vossa, é de Deus. Meu irmão, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós ficamos pelejando por nós mesmos. Nós vamos tentar resolver a coisa da nossa maneira, do jeito que nós achamos que deve ser. Mas se você ora, espera, Deus vai falar. E Ele vai falar isso: a peleja não é sua, é de Deus. Diga isso para o seu irmão: a peleja não é vossa. Não tenha medo, não se assuste. A peleja não é vossa, mas é de Deus. Tomai posição, ficai firme e vede o salvamento do Senhor. Aleluia! Veja o salvamento que o Senhor vos dará. Porque Deus é um Deus que salva. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus que intervém. Então ore e ouça o que Deus vai falar a você. Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta. E o profeta diz: fique firme. A sua posição é ficar firme no Senhor. Fica firme na fé. Fica firme nas promessas. Fica firme naquilo que Deus diz. Fica firme, fica confiante. Porque o salvamento do Senhor virá. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor disse através do profeta: amanhã sai-lhes ao encontro, porque eu sou com vocês. Eu sou convosco. Olha que coisas tremendas. O desespero, o medo que enchia o coração de Josafá, né? Quando ele ora, ele ouve Deus dizer assim: fica firme, não se atemorize. Eu sou com vocês, eu vou dar livramento. É tudo que alguém quer ouvir nessa noite. E é isso que Deus está falando com você. Não tenha medo. Deus está com você. Meu irmão, por que você teme tanto? Por que há tanta inquietação no nosso coração? Por que a gente se desespera tanto? Se Deus diz: eu estou convosco, Ele está com você. Não temas, não se desespere, não entre em pânico. Não importa a situação, se é uma grande multidão, ou seja, qual é o inferno inteiro que se levantou. Mas está difícil, estava difícil também para Josafá. Mas os olhos dele estavam no Senhor. E ele confiava. Deus está falando com você. Diga isso para o seu irmão. Para quem está atrás de você. Deus quer transformar o teu vale de medo em vale de bênção. Ele quer transformar o teu vale de desespero em vale de presença de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, bem rápido para você entender o que Deus está falando contigo. Quando o problema vier, adore a Ele e faça o que Ele manda. Meu irmão,